Agora, na Rádio Manaim. Lâmpada para os meus pés. 10h30 em ponto no horário de Brasília. Bom dia mais uma vez, você que é conectado aqui com a gente pelas plataformas. Estamos ao vivo, hein? Pela Rádio Manaim, pela Rádio Manaim também. Você que está ligado conosco pela antena parabólica no canal 381 para você ouvir. Agora, se você quer assistir a TV Manaim, é o canal 126. Olha aí as possibilidades, né, que você tem, essa oportunidade de estar acompanhando a gente. Pode acompanhar também pelo YouTube, pelo nosso canal oficial no YouTube, pela Rádio Manaim FM em 100,3, a região Vale do Aço, Zona da Mata Mineira. Mas aonde você estiver, no Brasil e no exterior, seja bem-vindo e nós vamos desfrutar dessa bênção que é o Lâmpada para os meus pés, falando o tema, o preparo da igreja para o arrebatamento. Estaremos ouvindo aqui mais notícias, mais informações, respostas, né, maravilhosas da Escola Bíblica Dominical, comentários, né, e você com certeza vai poder acompanhar conosco. Pastor Gilson Souza já está prontíssimo aqui na nossa bancada, ele que está ali à frente junto com o pastor Gedeu Tigueiros, com o pastor Josias, todos os domingos, né? Incansáveis, trabalhando e realizando a obra do Senhor Jesus. Pai do Senhor, pastor Gilson. Paz do Senhor, Jorge, paz do Senhor aos ouvintes que participam conosco da nossa programação de hoje. Quero cumprimentar também os nossos companheiros que estão conosco na bancada, pastor Gerson Belucci, pastor Samir Abazov e também pastor João Cidade. E o nosso querido companheiro Ricardo Azevedo, lá de Portugal. A todos a paz do Senhor, glória a Deus. Maravilha, né? A partir de agora estamos iniciando, que Deus abençoe os nossos queridos irmãos. Deixa eu cumprimentar aqui também os pastores, né? Que o pastor Gilson já mencionou. Deixa eu cumprimentar aqui o pastor Sami, que já está conectado com a gente, vai estar cumprimentando aqui os nossos ouvintes. Pastor Sami, Pai do Senhor Jesus, bom dia. A paz do Senhor, Jorge, companheiros, queridos ouvintes, é uma bênção de estarmos mais uma vez juntos. Amém. Pastor João Cidade, que esteve conosco nesse final de semana no seminário em Domingos Martins, no Manaim, nesse momento está retornando aí para São Paulo. Seja bem-vindo, pastor João Cidade, mas sempre contribuindo aí com a nossa programação aqui no Lâmpada. Pai do Senhor, querido. Bom dia, Jorge, a paz do Senhor Jesus, louvado seja o Senhor por mais essa manhã, pela oportunidade de estarmos juntos nessa segunda-feira para mais um Lâmpada para os meus pés. Quero cumprimentar você, pastor Gilson, os demais pastores aí da bancada, também nossos queridos ouvintes no Brasil e no exterior. Vamos seguindo, Jorge, vamos em frente, a paz do Senhor Jesus. Amém, vamos em frente, agora falando com o pastor Ricardo Azevedo em Portugal, na igreja aí de Odivelas. Um abraço aos irmãos também do Manaim, aí de Portugal. Pastor Ricardo Azevedo, seja bem-vindo, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Jorge, a paz do Senhor aos pastores da bancada, a paz do Senhor aos nossos ouvintes do Lâmpada para os meus pés. Amém. Também conosco aqui cumprimentando os nossos ouvintes, os nossos irmãos, o pastor Gerson Belucci, que está aí na Europa, também em Portugal. Pastor Gerson, Pai do Senhor Jesus, bom dia. Seja bem-vindo. Olá, Jorge Pessoa. Olá, pastor Gilson. Saúdo também os companheiros da bancada do Lâmpada para os meus pés. Também os nossos fiéis ouvintes deste programa abençoado. A paz do Senhor a todos. Maravilha. Bom, os pastores aqui enviando as suas saudações, cumprimentando aqui os nossos ouvintes. Pastor Gilson, fica à vontade para fazer uma breve introdução aqui do Lâmpada para os meus pés, daquilo que foi a Escola Bíblica Dominical, né? Amém, Jorge, glória a Deus, né? Porque realmente, se a gente for pensar bem, Jorge, esta abordagem que foi feita neste fim de semana com relação à Escola Bíblica Dominical faz uma abrangência muito grande na questão do relacionamento da igreja com o Senhor Jesus. Porque a nossa base bíblica foi o capítulo 4, o capítulo 5, o capítulo 6. Por quê? Porque no capítulo 4, como nós já havíamos falado em outra ocasião, mas agora com mais profundidade, nós encontramos ali a maneira como o Senhor Jesus contempla a igreja. Então, as expressões usadas ali, do verso 1 ao verso 5, é de uma contemplação do Senhor Jesus à igreja. Mas agora, no capítulo 5, no verso 16, 15 e 16, uma igreja infiel que recebeu essa contemplação, que não valorizou isso, agora está lá numa condição de falar a respeito disso,
o que vai despertar ali no final do capítulo 5 a pergunta que vai ser feita no capítulo 6, verso 1, por Israel. Ou seja, o desejo ali então de Israel vai se manifestar, de conhecer essa igreja, esse amado, que a igreja ali, ainda que infiel, ela conheceu, teve oportunidade, fala agora a respeito dele no capítulo 5, no final do capítulo 5, descreve, e essa descrição ali do verso 15 e 16 de Cantares, do capítulo 5, leva imediatamente Israel a entrar no capítulo 6, verso 1, já com a pergunta: nós queremos buscá-lo, queremos conhecê-lo, aquela expressão ali, para onde virou a vista do teu amado. Então realmente é algo extraordinário, porque na próxima escola bíblica, nós já estamos nos preparando para entrar no capítulo 7. Que ali nós já vamos ver uma igreja arrebatada e o que vai acontecer com essa igreja depois do arrebatamento. Como é que ela vai descrever? Aí já vai ser agora a igreja fiel, a partir do capítulo 7, já descrevendo aquilo que realmente será a convivência da igreja com o Senhor Jesus na eternidade. Muito profundo o estudo. Então o pastor Gilson já está adiantando aqui, viu? Então você já vai estudando, você já vai buscando aí na palavra do Senhor, em Cantares 7, para poder estar aprendendo mais da doutrina e da palavra. O Senhor te dando revelações, são revelações profundas, e nós glorificamos ao nome. É bom que você já vai se preparando aí e já vai estudando a palavra do Senhor. Bom, 10h36, pastor Gilson, vamos lá, vamos para as nossas perguntas. Muito bem, vamos lá aos comentários das perguntas que serão feitos pelos companheiros, os pastores. E a pergunta 1, como ela tem vários itens aqui, ali do verso 1 ao verso 5, os primeiros itens, a letra A, a letra B, a letra C, ou seja, são exatamente de divisões que foram feitas, né, nas respostas. Quem vai comentar é o pastor João Cidade. Pastor João Cidade, a paz do Senhor, companheiro. Então, pastor Gilson, iniciando os comentários, a primeira pergunta, ela diz assim: lendo Cantares, capítulo 4, os versos de 1 a 5, vemos profeticamente a demonstração de amor do noivo, Jesus, pela noiva, a igreja fiel. Identifica algumas dessas expressões, fazendo a aplicação profética de cada uma delas. Então, irmãos, as 3 primeiras expressões de amor do noivo, nós encontramos no versículo 1. Na primeira frase diz assim: eis que és formosa, amiga minha, eis que és formosa. Então a expressão, irmãos, eis que és formosa, é repetida pelo Senhor Jesus, né, o noivo, porque a beleza de forma da igreja é ser corpo de Cristo. Então essa é uma das expressões de amor, ele a vê como formosa. O Senhor Jesus também chama a igreja de amiga, porque ele não esconde dela nenhum segredo, pelo contrário, revela tudo a ela. A igreja amiga é aquela que faz a vontade do Senhor, pois ele disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Na frase seguinte, irmãos, os teus olhos são como os das pombas entre as tuas tranças, a aplicação profética da expressão os teus olhos são como os das pombas também é uma das expressões de amor do noivo. Então essa expressão, os teus olhos são como os das pombas, fala da igreja fiel que tem o olhar espiritual. Ela olha com o olhar da revelação e não com o olhar da razão ou da carne, pois a pomba é um símbolo do Espírito Santo, conforme nós vemos lá em Mateus 3,16. A igreja fiel, irmãos, ela tem o olhar do Espírito Santo, reflete a revelação do Senhor Jesus. As tranças, que também está ali no versículo, né? Os teus olhos são como das pombas entre as tuas tranças. As tranças apresentam um cabelo bem ajustado, ou seja, a igreja fiel possui pensamentos ajustados, possui a mente de Cristo, conforme nós vemos lá em 1 Coríntios 2,16. E estes pensamentos ajustados, eles destacam o olhar da igreja, louvado seja o Senhor. E terminando aqui essa primeira parte dos comentários,
Outra expressão de amor ali do noivo é: o teu cabelo é como o rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Então, a aplicação profética da expressão teu cabelo, como nós dissemos, fala do pensamento da igreja. A igreja que tem o pensamento, a mente de Cristo ajustada pelo comando, pela direção do Senhor Jesus, tal como o rebanho de cabras, irmãos, que tem a sua caminhada ali bem ajustada, firme ao comando do pastor do rebanho pelos montes. E a expressão rebanho de cabras fala de um conjunto, fala da comunhão, fala da unidade, fala do corpo. A igreja é o rebanho cujo pastor é o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Gilson. Amém, pastor João Cidade, que maravilha, né? Só as primeiras expressões aqui já deixa a gente maravilhado, né? Com relação a essa manifestação do amor do Senhor Jesus pela sua igreja, o que é uma oportunidade que a igreja está tendo nesse momento agora, né? Antes do arrebatamento. Mas vamos continuar então, temos mais expressões, né? Que manifestam o amor do Senhor Jesus pela igreja, e essas próximas expressões serão agora comentadas pelo pastor Ricardo Azevedo. Pastor Ricardo, sua vez agora, a paz do Senhor. Pastor Gilson, então vamos ao comentário, pastor, da primeira pergunta, letra D, E e F. Na letra D é o seguinte: os teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosquiadas, que sobem do lavadouro e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma há estéril entre elas. A expressão os teus dentes fala da beleza dos dentes, que está na brancura deles. Não se trata de um dente, mas os teus dentes falam da uniformidade, do conjunto, do corpo. Os dentes alinhados e brancos são o testemunho de que somos cuidados pelo Senhor. A uniformidade e a pureza pelo sangue de Jesus. As ovelhas tosquiadas falam da operação do Espírito Santo, retirando os excessos. Na expressão que sobem do lavadouro, vemos que a igreja fiel é aquela que é lavada no sangue de Jesus. Está lá em 1 João 1,7. A lã, ao ser retirada, tem que ser lavada no lavadouro. Isso fala de vestes de santificação. Subir do lavadouro fala da limpeza, da santificação por meio do clamor pelo sangue de Jesus. A expressão todas produzem gêmeos mostra características da igreja fiel de gerar novas vidas para viver em comunhão uns com os outros. Produzir gêmeos significa produzir filhos iguais, que estão sob a mesma comunhão, que têm as mesmas características. Os teus lábios são como um fio de escarlata. Os lábios da noiva, ou seja, da igreja fiel, comparados com um fio de escarlate, fala do clamor pelo sangue de Jesus, que é interior, é de boca fechada. Quando se fecha a boca, a cor vermelha dos lábios se evidencia. O clamor pelo sangue de Jesus é uma operação de vida no interior do corpo de Cristo. A expressão teu falar é doce. O falar da igreja, ou seja, da noiva, da igreja fiel, é doce porque a igreja fiel fala do projeto eterno, que está linearmente em toda a palavra de Deus, que é a salvação pelo sacrifício do Senhor Jesus, pelo sangue de Jesus. Esta mensagem é doce para o Senhor e para aqueles que a ouvem. É a doçura do que vem do Espírito Santo, daquilo que é da obra do Espírito Santo. Então, pastor Gilson, após esses comentários, retorno para o senhor. Amém, pastor Ricardo, que maravilha, glória a Deus. Cada vez que a gente ouve isso, a gente se sente mais edificado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos dar prosseguimento ainda à pergunta número 1, porque ela requer uma resposta, um comentário bastante vasto. E nós vamos agora para o pastor Samir Abazov, que vai comentar agora o restante da pergunta, ou da resposta, né, da pergunta número 1. Pastor Samir, agora é sua vez, a paz do Senhor, companheiro. Amém. Dando continuidade àquilo que o pastor João, o pastor Ricardo falaram, agora a letra G. A tua fronte é qual pedaço de romã entre as tuas tranças.
A expressão à tua fronte fala do testemunho da igreja na comunhão do Espírito. A beleza da romã está no seu interior, pois quando aberta, revela o conteúdo dos grânulos vermelhos e agrupados, dando uma ideia de conjunto, do corpo, da comunhão. A expressão entre as tuas tranças fala da beleza de forma da noiva, que é percebida pela maneira como os seus pensamentos, cabelos, tranços, são alinhados pelo Espírito Santo, alinhados com a revelação de Deus. O teu pescoço, letra H, é como torre de Davi, edificada para pendurar armas. 1000 escudos pendem dela, todos bloqueios de valorosos. A expressão o teu pescoço fala da comunhão da igreja com a cabeça, Jesus. O pescoço é a ligação da cabeça com o corpo. Dessa comunhão saem os elementos para a vitória nas batalhas. Os recursos da graça, esses estão disponíveis para a igreja. A torre de Davi era de onde toda a cidade era vigiada. Era o lugar de proteção, de onde vinham os avisos de lutas e de perigos. E na comunhão da igreja, o corpo com o Senhor Jesus, a cabeça, nós somos protegidos e avisados das ciladas e ataques do inimigo. E da minha parte, por último, letra I, os teus 2 peitos são como 2 filhos gêmeos da gazela, que se apacentam entre os lírios. A expressão os teus 2 peitos apresenta a igreja com aquela que tem o alimento para os novos convertidos, porque o leite materno é produzido no interior do corpo e possui alto valor nutritivo e da imunidade. Esse alimento que a palavra revelada traz a vida e saúde espiritual para todos aqueles que estão nutridos pela revelação gerada pelo Espírito Santo no interior, no corpo, na comunhão. A expressão que apacentam entre os lírios está no sentido da igreja ser apacentada pelo Senhor em santificação. Assim como o lírio cresce no charco e não se contamina com ela, com a sujeira, a igreja fiel não se contamina com as coisas desta vida, deste mundo. A igreja leva o homem a andar em santificação do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Bem, que maravilha, né, Jorge? Olha, isso aqui é de uma edificação extraordinária, né? Nós ficamos assim pasmados, né? Maravilhados com uma coisa assim tão profunda que enriquece tanto a vida espiritual, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora para a próxima participação, não é isso, pastor Gilson? Então, agora a próxima, pastor Gerson Belucci, ele estará com a segunda pergunta, fazendo o comentário da segunda pergunta. Pastor Gerson, papai do Senhor, meu amigo, meu companheiro. Muito bem, irmãos. Vamos à pergunta 2, os itens A, B, C e D, que diz o seguinte: lendo Cantares, capítulo 5, versos de 15 a 16, a igreja infiel, que não foi arrebatada, apresenta profeticamente as características do noivo Jesus, testemunhando do que foi sua experiência, mas que ela perdeu por não estar preparada para o momento do arrebatamento. E a pergunta continua: identifique algumas dessas expressões usadas pela igreja infiel, fazendo a aplicação profética de cada uma delas. Então vamos ao item A. As suas pernas como colunas de mármore, fundadas sobre bases de ouro puro. Meus irmãos, essa expressão nos fala que a base da igreja é sólida como mármore e que tem poder, que é o ouro. O Senhor Jesus é o fundamento da igreja. Ele é firme e ele é de poder. A igreja infiel sabia, conhecia o verdadeiro fundamento, mas
escolheu outros fundamentos. Por exemplo, a razão, a filosofia, a teologia, o mundo e tantas outras coisas mais, conforme 1 Coríntios 3, 10 e 11, que diz o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Vamos à pergunta B. O seu aspecto como Líbano, excelente como cedros. Meus amados, a expressão aponta para o amor do Senhor Jesus para com a igreja gentílica, que é firme como cedro, que é uma árvore firme de valor excelente. Amor esse, meus irmãos, que a igreja infiel desprezou. Os cedros do Líbano falam da grandeza do Senhor Jesus para a igreja, porque é uma árvore de grande altura, uma árvore maleável, uma árvore potente, formosa. Com toda essa contemplação, a igreja infiel lamenta ter perdido tudo isso. Vamos à pergunta C. O seu falar é muitíssimo suave. A igreja infiel, meus irmãos, lembra da voz do Senhor Jesus. Ela lembra da doutrina, dos ensinos que nunca mais ela ouvirá. Por quê? Porque o Espírito Santo subiu juntamente com a igreja fiel arrebatada. Quando diz em Cantares 5:8, enferma, ela irá se lembrar da doutrina, dos ensinos que eram desejáveis, mas os perdeu. Por quê? Porque os desprezou, porque apostatou da sua fé, abandonou a fé. A igreja infiel, meus irmãos, deseja ouvir a doçura da voz do Espírito, que outrora tocava o seu coração. Então essa igreja infiel vai procurar os dons espirituais, a manifestação do Espírito no meio dos louvores, mas o Espírito Santo já foi retirado e está juntamente com a igreja nas bodas do Cordeiro. Aleluia! E finalmente a letra D, que diz ele é totalmente desejável, e essa expressão apresenta que o Senhor Jesus é totalmente desejável. Tem até um louvor, né? Totalmente desejável é o meu amado. Ele é desejável, totalmente desejável para a igreja infiel, e que ela está saudosa da presença e da voz do Senhor Jesus. Então, essa expressão fala daquilo que a igreja infiel experimentou, mas desprezou. Isso tudo é uma advertência, um alerta para nós nesse momento profético. Pastor Gilson, Jorge, eu transfiro a palavra agora para os companheiros. Amém, pastor Gerson Belucci, muito bem colocado essa resposta, né? E essas divisões, inclusive a B, C e D, apenas são para objetivos assim didáticos, né? Que são expressões encontradas em todo esses dois versículos, versículo 15 e 16 do capítulo 5 de Cantares, né? Muito bem, vamos dar continuidade agora, e agora coube a mim responder as últimas perguntas, né, Jorge? É isso mesmo, pastor Gilson. Inclusive temos aqui as perguntas 3 e 4, lendo Cantares capítulo 6, o verso 1, Israel pergunta profeticamente à igreja infiel: para onde foi o amado, o Senhor Jesus? Aí a pergunta está sendo feita aqui, o pastor Gilson vai estar respondendo para a gente, tá? Qual é a aplicação profética da expressão para onde virou a vista do teu amado e o buscaremos contigo? Pastor Gilson. Muito bem, vamos então ao comentário, né, da resposta. Que na verdade essa expressão ela manifesta o desejo de Israel de conhecer o Senhor Jesus como Messias, né? Isso após o arrebatamento da igreja infiel. A aplicação profética da expressão para onde virou a vista do teu amado e o buscaremos contigo, esta expressão manifesta o desejo de Israel de conhecer Jesus como Messias, e isso num tempo em que a igreja fiel não estará mais neste mundo. Mas o amado, ele se manifestou para aquela que permaneceu fiel, aquela que o amou,
aquela que o valorizou o seu sacrifício, e aquela que então ele, o amado, a arrebatou. E antes do arrebatamento, a igreja infiel vivia no comodismo e não abriu a porta para o amado, o Senhor Jesus. E profeticamente, Israel estará conversando com a igreja infiel aqui na terra, pois ela ficou, e Israel manifesta o seu desejo de conhecer o Senhor, porque Israel terá um momento de oportunidade, mas a igreja infiel que ficou não tem essa oportunidade. E a igreja infiel, ela não buscou o Senhor conforme a vontade do Senhor, né? Israel agora quer conhecer o Senhor, porque foi dado a eles essa oportunidade. E a expressão contigo, né? O buscaremos contigo. Isso não quer dizer que a igreja infiel vai novamente encontrar o Senhor, mas Israel encontrará o Senhor, porque Deus tem um plano para Israel, como disse o apóstolo Paulo, né? Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, judeus e gentios, para agir com todos de misericórdia. Glória a Deus. Muito bem, agora para as crianças intermediárias e adolescentes, a pergunta 4, que ela diz assim: lendo Cantares capítulo 6, verso 9, faça uma comparação com o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 2, verso 17. Então tem lá a expressão a minha pomba, falando do Espírito Santo, como ele atua no meio da igreja fiel. Depois a expressão minha imaculada, né? A expressão ali mostrando que a igreja fiel, ela é santificada pelo Espírito Santo. A expressão lá do capítulo 2 de Atos, verso 17, que é uma expressão que repete ali aquilo que o profeta Joel profetizou no capítulo 2, verso 28, né, do livro do profeta Joel. A expressão dos últimos dias está relacionada exatamente ao momento atual, ao momento profético atual que a igreja está vivendo. E quando ele disse, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, ele estava falando da maneira como o Espírito Santo iria ser enviado para a igreja, ou seja, como Jesus iria batizar a igreja com o Espírito Santo e, naturalmente, a existência dos dons espirituais. Mas é interessante que nós temos aqui algumas respostas, Jorge, de algumas crianças que enviaram ali a resposta da pergunta, né? Muito interessante, uma que disse assim: a comparação dos dois textos nos fala que a igreja de hoje tem o Espírito Santo derramado sobre a sua vida. E por isso ela é feliz, porque ela vive na orientação e na direção do Senhor Jesus. Que bênção, né? Outra criança deu a resposta dizendo que a igreja fiel, ela tem a promessa do Espírito Santo. Que resposta maravilhosa. Mais uma ainda, onde todas as crianças ali disseram, né, deram a resposta dizendo: o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne e a igreja fiel conhece os mistérios da eternidade através dos dons espirituais. Muito bem colocado na resposta das nossas crianças intermediárias e adolescentes, nessa comparação, né, a respeito do que Cantares capítulo 6, verso 9 fala, né, na expressão ali, a minha pomba, a minha imaculada, e agora no final ali, Atos capítulo 2, verso 17, confirmando tudo, né, Jorge? Glória a Deus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Tem mais algum comentário, pastor? Não, agora não. Agora encerramos a parte dos comentários, né? Maravilha. E sim, agora lembrando que nós vamos dar aquela contribuição para as irmãs para a próxima quarta-feira, não é isso? Isso seria interessante, Jorge, lembrar às irmãs que um aspecto muito acessível, né, e fácil de assimilar e até mesmo de discorrer sobre ele é aquelas características, né, da demonstração do amor do noivo Jesus pela noiva a igreja, né? Então, em cada expressão ali do verso 1 ao verso 5, se pode fazer ali uma aplicação profética profunda e muito rica de lições e expressões ali que falam do momento que a igreja agora está vivendo. É possível que essas expressões, né, que na verdade são 9 expressões aqui que nós colocamos hoje, seja realmente algo muito bom e muito acessível para as nossas irmãs. Glória a Jesus, que maravilha. 10h59, estamos chegando aqui ao final do Lâmpada para os Meus Pés, mas antes, deixa eu me despedir aqui dos pastores, né? Vamos agora para Portugal, pastor Ricardo Azevedo. Obrigado, pastor Ricardo Azevedo, por sua contribuição aqui no Lâmpada para os Meus Pés. Um abraço, hein? Muito bem, Jorge. A paz do Senhor a você, a paz do Senhor aos ouvintes do Lâmpada para os Meus Pés.
a todos os pastores da bancada e que o Senhor nos dê uma semana de bênçãos e de muitas vitórias. Amém, glória a Deus. Pastor Gerson Belucci também aí na Europa, um abraço aos irmãos em Portugal, Pai do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Vou me despedindo aqui do pastor Gerson. Amém, Jorge, amém, pastor Gilson, que o Senhor nos dê uma semana muito abençoada. Eu me despeço também dos nossos companheiros que participaram do Lâmpada, os nossos ouvintes que estão ao vivo e aqueles que ouvirão posteriormente. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Amém. Pastor João Cidade, um grande abraço. Um abraço aos irmãos aí de São Paulo. Jorge, louvado seja o Senhor por mais esse programa. Estamos finalizando mais este Lâmpada nesta segunda-feira. É sempre uma alegria nós estarmos juntos, né? Uma bênção, louvado seja o Senhor. Uma boa semana para você, Jorge, pastor Gilson, os demais pastores da bancada, também aos nossos queridos ouvintes, nossos irmãos no Brasil e no exterior, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Louvado seja o Senhor, uma boa semana a todos, o Senhor os abençoe, a paz do Senhor Jesus. Jorge. Amém. Um abraço, pastor João, mais uma vez. E agora, indo para os Estados Unidos, vamos nos despedir aqui do pastor Sami. Pastor Sami, Deus abençoe, boa semana, Pai do Senhor. Quero me despedir, Deus abençoe a todos, uma boa semana para todos vocês, a paz do Senhor Jesus. Amém. Pastor Gilson Souza, obrigado mais uma vez por sua contribuição aqui no Lâmpada para os Meus Pés, né? Como lâmpada é importante, né, pastor? Trazendo detalhes daquilo que o senhor tem operado na Escola Bíblica Dominical. Na verdade, Jorge, nós temos até recebido bastante retorno de irmãos, né, que têm participado do Lâmpada, e eles têm dito isto, que os esclarecimentos são bons, né, que são feitos na Escola Bíblica Dominical. O pastor Gedeuti sempre aborda alguns aspectos da Escola Bíblica, e que quando ele aborda num sentido assim de mais profundidade, encontrando assim algo que às vezes a gente nem enxerga, né? Mas que hoje, além daquilo que ele falou, né, que ele colocou muito bem na Escola Bíblica, nós estamos um pouco mais de tempo para discorrer sobre o assunto, né? E como se diz, depois de acabar do jogo, aí é fácil dar o placar, né? Então, depois que houve a Escola Bíblica domingo de manhã, ficou fácil para a gente, né, colaborar aqui com os irmãos através desses comentários. Amém. Bom, próxima edição aqui do Lâmpada para os Meus Pés, na próxima segunda-feira. Que Deus abençoe a sua vida e compartilhe o link do Lâmpada para os Meus Pés, aí para os irmãos da sua igreja, para as irmãs, né? Teremos aí a reunião de quarta-feira. Compartilhe o link, faça a sua inscrição também no canal da igreja no YouTube e continue conosco participando aí da nossa programação. Você acabou de ouvir na Rádio Manaim. Lâmpada para os meus pés.